Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Tô com saudade já. Eu creio que vocês também estão com saudade de mim, ou não. Enfim, retornando aqui às nossas aulas, só que agora de maneira virtual, pelo menos por enquanto, vamos também retornar de onde a gente parou. Ou seja, a gente viu até o capítulo 3 e vamos agora iniciar o capítulo 4. Estou aqui já com o livrinho em mão, e o capítulo 4, que fala do mundo integrado, aqui na página 60. Então pegue um livrinho e vamos começar a nossa aula. Então, para falar sobre esse mundo integrado, devemos iniciar falando da globalização. O que é a globalização? Com o fim da Guerra Fria, gente, surge então uma nova ordem mundial. Ela é unipolar militarmente, porque existe um país como maior potência militar do mundo, que são os Estados Unidos, enquanto que ele é multipolar economicamente, porque existem diversos polos econômicos fortes, como o próprio Estados Unidos, como o Japão, a União Europeia e a China. Então, a globalização ela pressupõe com intensificação dessas trocas comerciais entre as nações, ou seja, um mundo globalizado, conectado. Para alguns historiadores, por exemplo, essa globalização ela iniciou lá no período das grandes navegações, quando os europeus chegaram à América e iniciaram esse processo intercambial do comércio entre Europa e América. Então a gente tem na globalização econômica que vai se tornar mais expressiva após a terceira revolução industrial, que vai ter como característica as multinacionais, as organizações supranacionais, o neoliberalismo e os blocos econômicos. A atuação das multinacionais, gente, ela vai ter como objetivo, óbvio, a conquista de novos mercados e também um maior lucro para os seus donos, para os seus acionistas. Então a terceira revolução industrial, ela vai possibilitar essa situação, porque com o desenvolvimento das telecomunicações e dos transportes, vai se tornar mais fácil enviar parte de uma empresa, né? Ou seja, um ramo de uma empresa para outro país. A gente vai ter um menor custo de produção, vamos ter menos impostos devido aos incentivos fiscais e também as leis trabalhistas e ambientais mais fracas. E assim, essas empresas vão lucrar muito mais devido a essa situação em determinado país. E além disso, a gente vai ter a fusão e a formação de megacorporações. Essas megacorporações, elas vão, claro, eliminar a concorrência, porque elas vão se juntar, vão ficar cada vez maior e os pequenos negócios ali não vão ter como bater de frente com eles, logo vão declarar falência e essas grandes empresas irão estipular um preço, ou seja, vão lucrar muito mais, porque vão poder determinar o preço de tal produto. Então a gente vai ter aí a nova divisão internacional do trabalho, ou seja, a nova DIT, onde o lucro ele é concentrado nos países sede dessas multinacionais. Ou seja, enquanto a gente tem aqui uma empresa multinacional no Brasil, essa empresa ela é norte-americana, toda a produção é feita aqui, eles têm o setor de produção de mão de obra pesada no Brasil, enquanto que a sede delas fica em Nova York. Então todo o lucro dessa empresa vai para a sede. Se não tivermos uma política de taxação de lucros, por exemplo, esse lucro vai limpo para a sede. Então tudo aquilo que vai ser apurado dessa empresa, ele vai ser aproveitado em Nova York e não no Brasil. Esse lucro não vai ser investido no Brasil, mas sim lá. Então isso é problemático. E com essas desigualdades criadas pelas empresas, começaram a surgir alguns organismos supranacionais que vão atuar globalmente para assistir e regular essas relações comerciais, como é o caso, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Também a gente vai ter o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que vão atuar como órgãos supranacionais. E os blocos econômicos? Eles surgem então para
reforçar a atuação econômica global, ou seja, uma atuação conjunta. São blocos econômicos, ou seja, países que atuam conjuntamente. E temos aí vários tipos de blocos, como por exemplo a zona de livre comércio, que pressupõe a redução ou eliminação dessas barreiras econômicas, a união aduaneira, que além disso também pressupõe tarifas externas comuns, o mercado comum, que ele vai garantir uma livre circulação tanto de produtos, serviços como pessoas entre os países membros, e a União Econômica e Monetária, que vai definir uma moeda e sistema monetário únicos. Então, a gente tem como um dos principais blocos econômicos, para citar como exemplo, hoje em dia, a União Europeia, que adota uma união monetária. E o surgimento dela vai se dar lá nos primórdios, após a Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de reestruturar a Europa, que passou por um problema, pela guerra, e estava totalmente devastada. Em 2018, por exemplo, a gente contava ali, como países membros da União Europeia, 28 países, em que 19 adotam a mesma moeda, que é o euro. Há outros blocos, por exemplo, na Ásia, que a gente pode citar a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, que contém países tanto da Ásia, quanto da América, quanto da Oceania, e também a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, que conta com os países da Ásia. Mas existem também esses organismos regionais e essa interação também no continente americano. Por exemplo, a OEA, Organização dos Estados Americanos, foi criada ainda no século XX com uma forma de conter o avanço socialista na América Latina, ainda no período da Guerra Fria. Cuba, por exemplo, após a Revolução, ela foi expulsa desse bloco. Então os Estados Unidos instalaram um processo de protecionismo e influenciaram também os outros países da América Latina com quem eles comercializavam. E com o fim dessa bipolaridade da Guerra Fria, e também com o chamado Consenso de Washington, vai iniciar um processo de abertura econômica no mundo. E vai ser a fase de implementação também desse neoliberalismo, que é o modelo econômico que a gente tem em vigência no mundo hoje em dia. E quais são os principais blocos econômicos americanos? A gente tem o Mercosul, que atua sobre uma zona de livre comércio entre os países membros. E que países são esses? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E temos também, na América do Norte, um bloco econômico chamado de NAFTA. O NAFTA também atua sobre zona de livre comércio. E os países que fazem parte desse bloco são México, Estados Unidos e Canadá, os únicos países da América do Norte. A economia dos Estados Unidos representa 80% do PIB total do bloco. Então, eles vão exercer influência sobre os demais, principalmente sobre o México, que é um país que nessa época era subdesenvolvido. Hoje é considerado um país em desenvolvimento. E essa influência vai exercer também uma exploração dos Estados Unidos sobre o México, principalmente sobre suas multinacionais que lucram com a mão de obra dos mexicanos e não tem tarifa alguma sobre esses produtos, e as indústrias mexicanas são totalmente desfavorecidas e prejudicadas por esse processo. Há outros organismos também de integração no continente americano. Por exemplo, temos a Comunidade Andina, a CAN, temos a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, que é a ALBA, temos a Unidade das Nações Sul-Americanas, que é a UNASUL, e temos também a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é a CELAC. Então todos esses são organismos de integração do continente americano, com suas particularidades, cada um. Pessoal, não irei me alongar mais do que isso, para não ficar muito cansativo. Leiam o capítulo, façam a atividade, que eu separei em duas partes. Para hoje, para o nosso encontro mais tarde, vocês irão fazer as atividades da página 63, 65, 71 e 72. E aí a gente tira as dúvidas na hora da aula. E para a semana que vem, vocês irão fazer as atividades da página 73, 74 e 75 do livro. E a atividade do capítulo 4 do livro suplementar.
que aí na semana que vem a gente vai fazer essa tira dúvidas sobre essas atividades. Tá legal? Até uma próxima.